Então, vamos lá, para a gente testar se deu certo, né, você vai abrir o prompt de comandos aí, só digitar cmd e digitar aí SQLite 3. Se você der Enter e ele aparecer essa informação, não é reconhecido como um comando interno ou externo. É obviamente porque ele não reconheceu a instalação do caminho. Então, vou fazer o seguinte, vou voltar aqui. Isso aí pode não acontecer em todas as versões do Windows. Estou utilizando a versão do Windows 7, onde é aconselhável fazer o seguinte. Nas variáveis do ambiente, lá em Patch, onde nós mexemos, eu estou voltando lá novamente. Aqui, ó, você, em vez de colocar o SQLite 3.exe, apaga ele, deixa só o ponto e vírgula, sem espaço nenhum aqui, C2 pontos, né? SQLite seria o nome da pasta onde você colocou, tá? Já o caminho pode ser qualquer um, mas aqui, após a última instrução, ponto e vírgula, não coloca espaço e coloca a pasta. E deixa um barra aqui no final, não precisa colocar ele. Isso se o seu não tiver dado certo, porque de uma versão do Windows para outra, muda, tá? Já tem versões aí que ele consegue ler. Agora vou digitar novamente SQLite 3, perfeito, ele já então reconheceu, eu já tenho aí, né, o SQLite então instalado. Agora eu quero fazer o seguinte, aqui dentro da pasta onde eu coloquei ele, vou criar uma pasta chamada aula, e aqui dentro vai ser onde eu vou criar o meu banco de dados. Para fazer isso, eu vou vir aqui então no Python, né, vou deixar um arquivo para poder trabalhar, né, criei um arquivo aí da aula 9, vou colocar aqui import SQLite 3, beleza, para que eu possa então utilizar ele. Vou colocar uma variável para receber o caminho, né? Essa variável que vai receber o caminho vai ser o caminho da minha pasta aqui, ó. Deixa eu até ir nela para adiantar. Ctrl C, capturo o caminho e coloco nela como string. Beleza, então esse é o caminho onde eu quero criar o banco de dados. Para criar um banco de dados é só você iniciar a conexão. Então vou colocar na variável com de conexão aí, pode ser qualquer nome. O meu SQLite que eu estou utilizando, no caso 3, o parâmetro é o connect. E se, né, aí você pode perguntar, mas como que você vai se conectar se não existe o banco de dados? É justamente o que ele faz. Se você dá um connect e não existe o banco de dados, ele cria para você. Então aqui eu vou passar o caminho e vou passar o nome, né, do arquivo. Então, caminho mais e aqui o nome dele. Eu vou chamar de teste.db. Vamos aqui tentar executar. Ele vai reportar um erro, tá joia? Vamos aqui verificar. Ó. Ele reporta um erro, por quê? Porque ele não reconhece para mim o caminho dessa forma. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui para vocês verem. Print a minha variável pet. Olha aqui, olha o que ele vai interpretar. Quando eu dei um print aqui na minha variável pet, para que ele possa executar essa minha variável, deixa eu só tirar essa informação aqui. Anterior, ok. Mandar ele correr novamente. Perfeito. Ele vai me mostrar o caminho. Ó. Só que ele bagunça o aula aqui, o A, porque ele entende que esse A, ele pode ser usado, né, para dar referência a strings aí no meio de um texto. Isso acontece no Python e é um pouquinho ruim, mas aí na documentação ele te fala para fazer o quê? É por isso que é muito bom a gente estar sempre estudando a documentação, e é esse tipo de coisa que eu estou tentando passar aqui para vocês. Ele fala para você então fazer o seguinte, se você tem uma string que ele não está conseguindo capturar de forma correta, você antes de passar ela aqui, ó, antes de colocar o meu pet aqui, eu vou colocar um R para que ele não converta, né, para que ele use exatamente como eu digitei aqui, tá? Para que ele não converta para nenhum parâmetro possível aí, né, de string. Vamos correr novamente com ele. Aqui não vai mostrar nada na verdade porque ele tá comentado, né? Vou tirar o comentário agora sim, vou pedir para ele rodar novamente. Vamos verificar aqui porque parece que ele está dando um erro em outra área aqui. Falou que não foi possível abrir o meu datafile. Ok. Então, ele não conseguiu, né, conectar aqui ao meu arquivo. Vamos verificar minha conexão certinho. Ah, sim, é porque eu também não declarei aqui, ó, que ele vai ser, né, do tipo R ali também antes de criar ela. Agora sim. Então, percebam que ele já mostrou para mim o nome perfeitamente aqui correto. Ele não utilizou, né, o A aqui como um parâmetro, porque o barra A, se você deixar ele dessa forma, ele tem uma funcionalidade aqui dentro do Python, ele é como se fosse um comando, então ele substituiu o meu barra A por um caractere ali, então ele não reconheceu. O R, antes de declarar a variável, vai informar aí, né, que é para que ele utilize ela como string mesmo, do jeito que eu escrevi ali. Toda vez antes de chamar ela aqui, antes de passar o valor, na verdade, para ela aí, eu coloco então o R, aí ele passa a reconhecer perfeitamente. Vou aqui no aula ó,
E ele tem, então, ele não criou, parece, vamos verificar. Não gerou ele aqui. Atualizar. Não gerou aqui o meu banco de dados ainda, né? Embora ele conseguiu, então, printar ele para mim. Na próxima aula nós vamos fazer aqui, então, com que ele gere esse banco de dados, assim que eu executar, para que eu possa ter esse arquivo pronto ali para a gente poder testar.